Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Tudo bem com você? Você já parou para pensar em como a Bíblia foi escrita? Quem foram os autores e qual o contexto por trás de cada um dos seus livros? Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para compreender melhor os livros que compõem essa obra sagrada. Cada um deles tem uma história única, repleta de revelações, profecias, poesias e ensinamentos que moldaram a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Prepare-se para uma viagem no tempo e através das Escrituras. A ordem cronológica dos livros da Bíblia é um tema um pouco difícil. Isso porque os livros não estão todos organizados cronologicamente. Os livros da Bíblia estão organizados por gêneros literários. Livros históricos, poemas, profecias, cartas e etc. Não por ordem histórica. Alguns livros estão sim organizados por ordem cronológica, mas outros não estão. Hoje, nós iremos conhecer a ordem cronológica dos eventos narrados em cada livro, e também quem os escreveu. Não se sabe ao certo quando muitos dos livros da Bíblia foram escritos. Alguns foram escritos logo depois dos eventos narrados, enquanto outros foram escritos ou ditados muito tempo depois. Por causa disso, é mais fácil organizar os livros pelos eventos que narram. Essa também é uma boa forma de ler os livros da Bíblia. Para entender a tabela, os livros estão organizados das histórias mais antigas em cima às mais recentes embaixo. Os livros que estão lado a lado descrevem eventos que aconteceram no mesmo tempo ou que contam histórias repetidas. Os livros de profecias e poemas estão organizados pelo tempo em que os profetas ou poetas viveram, e as cartas do Novo Testamento estão organizadas por quando provavelmente foram escritas. No Antigo Testamento, nós começamos pelo livro de Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer começo. Este livro é de autoria de Moisés, segundo a tradição. Durante o período de Gênesis, também foi escrito o livro de Jó. Jó, um dos mais antigos livros da Bíblia, aborda a questão do sofrimento humano e da soberania de Deus. Jó, um homem justo, passa por grandes provações, mas permanece fiel a Deus. No final, Deus o restaura e lhe concede bênçãos ainda maiores. A autoria do livro de Jó é muito debatida, mas alguns sugerem que foi escrito também por Moisés. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Jó foi escrito por Moisés enquanto ainda morava no deserto de Midian. Portanto, este seria o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Logo em seguida, temos o livro do Êxodo. Êxodo quer dizer saída, e este livro trata do acontecimento mais importante da história do povo de Israel, isto é, a saída dos israelitas do Egito, onde eram escravos. A tradição atribui Moisés como autor deste livro. Durante o período de Êxodo, foram escritos também os livros de Levíticos, Números e Deuteronômio. Levíticos. No livro de Levíticos estão as leis e os mandamentos que Deus mandou a Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Todos os que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como os seus ajudantes, os levitas. Este livro também é de autoria de Moisés. Números. Este livro se chama Números porque nele há duas contagens do povo. A primeira, feita quando os israelitas saíram do Egito, Números capítulo 1, e a outra, feita 40 anos mais tarde, antes de entrarem na terra de Canaã, Números capítulo 26. Segundo a tradição, Moisés é o autor deste livro. Deuteronômio. No livro de Deuteronômio estão os discursos que Moisés fez quando o povo de Israel estava na terra de Moabe, a leste do rio Jordão. Depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto, os israelitas estavam prontos para atravessarem o Jordão e tomarem posse da terra de Canaã.
Sua autoria tem sido tradicionalmente atribuída a Moisés. Os críticos observam corretamente que o último capítulo não poderia ter sido escrito por Moisés. Existe um amplo consenso de que o capítulo 34 é um adendo, talvez acrescentado por Josué. Em seguida, na nossa ordem cronológica, temos o livro de Josué. O livro foi composto pelo próprio Josué. Algumas partes, no entanto, como o capítulo 15, dos versículos 13 ao 17, e o capítulo 24, dos versículos 29 ao 31, não poderiam ter sido escritas por ele. Tais passagens poderiam ter sido escritas por Eleazar, o sumo sacerdote, ou por Finéias, seu filho. Josué, todavia, é aceito como autor e testemunha ocular da maioria dos eventos registrados, sendo que era o sucessor de Moisés, e comandou a conquista da terra de Canaã. Após Josué, começamos o período em que foi escrito o livro de Juízes. Este livro conta a história de Israel desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Nesse tempo, surgiram os juízes, que eram principalmente chefes militares, mas também resolviam as questões legais do povo. Embora o autor do livro seja desconhecido, o Talmud sugere que foi Samuel, e é bem possível que ele tenha escrito algumas partes deste livro. Ainda durante o período de Juízes, encontramos o livro de Ruth. Este é um livro pequeno, mas de grande significado, que conta a história de Ruth, uma moabita que, após perder o marido, decide seguir sua sogra Noemi para Belém. Sua fidelidade e coragem levaram a se tornar ancestral do rei Davi e, consequentemente, de Jesus. O livro enfatiza a providência divina e a inclusão de gentios no plano de Deus. A autoria é desconhecida, mas algumas tradições sugerem que foi Samuel. Após Ruth, temos agora 1º e 2º Samuel. Estes livros narram a transição de Israel de uma teocracia para uma monarquia. Samuel, o último juiz de Israel, unge Saul como o primeiro rei, mas devido à sua desobediência, Deus escolhe Davi como seu sucessor. O reinado de Davi é detalhado, mostrando suas vitórias, falhas e sua relação com Deus. Embora Samuel tenha escrito parte do primeiro livro, sua morte sugere que outros profetas como Natã e Gade contribuíram para a conclusão da obra. Enquanto o livro de 1º Samuel estava sendo escrito, começou também o livro de Salmos. Salmos é uma coleção de cânticos e orações, expressando louvor, arrependimento e súplicas. Os salmos foram escritos durante um período de mais ou menos 700 anos, de 1000 a 333 a.C., e foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões e adorações a Deus. A autoria deste livro é bastante diversa, com os títulos relacionados, 73 deles a Davi, 2 a Salomão, 12 aos filhos de Core, 12 a Asaf, 1 a Emã e 1 a Etã, e 1 a Moisés. Ao mesmo tempo de 2º Samuel, também temos 1ª Crônica. A autoria deste livro é tradicionalmente atribuída a Esdras. Os livros de 1ª e 2ª Crônicas contam novamente os acontecimentos já registrados no livro de Samuel e de Reis. Logo depois, 2º Samuel, temos 1ª Reis. Conforme a tradição, este livro foi escrito num único livro e depois foi dividido. A autoria tradicionalmente é atribuída a Jeremias, com exceção do último capítulo de 2ª Reis, que deve ter sido escrito por alguém que viveu na Babilônia e não no Egito, onde passou seus últimos dias. Durante o mesmo período, temos o livro de 2ª Crônicas, que conta novamente os acontecimentos já registrados no livro de Samuel e de Reis, mas de um ponto de vista diferente. Ainda nesse mesmo período, temos os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria prática. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns provérbios são a respeito das relações de família e outros sobre o comportamento nos negócios. Alguns tratam de boa educação nas relações sociais e outros da necessidade de a pessoa saber se controlar.
A autoria tradicionalmente atribuída a Salomão. Eclesiastes. No livro de Eclesiastes estão registrados os pensamentos do sábio, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com suas injustiças e decepções, e concluiu que tudo é ilusão. Devido às características apresentadas, sua autoria é tradicionalmente atribuída a Salomão. Cânticos. O livro de Cânticos, também conhecido como Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é uma coleção de poemas de amor, a maior parte em forma de canções próprias para festas de casamentos. Jeremias capítulo 33, versículo 11. Em algumas traduções, o livro é chamado de O Cântico de Salomão. A autoria tradicionalmente é atribuída a Salomão. No período de 2 Reis e ainda no período de 2 Crônicas, nós temos vários outros livros. Vamos começar por Joel. Pensa-se que o livro de Joel foi escrito entre 450 e 350 a.C., durante um tempo em que a Pérsia dominava Israel. A autoria deste livro é tradicionalmente atribuída a Joel. Jonas. Na história de Jonas, vemos a importância de não negligenciarmos o chamado de Deus e aprendemos o quanto Deus é bom em perdoar, no caso dos ninivitas e do próprio Jonas. A autoria é tradicionalmente atribuída a Jonas. Após Joel e Jonas, temos um período em que 4 livros são escritos, começando por Isaías. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, anunciou em suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém, entre 742 e 687. A autoria é tradicionalmente atribuída ao próprio Isaías. Oséias. O profeta Oséias anunciou a mensagem de Deus ao povo de Israel, o reino do norte, depois do tempo do profeta Amós, e antes da conquista da cidade de Samaria pelos assírios em 721. A autoria é tradicionalmente atribuída ao próprio Oséias. Miqueias. Miqueias foi um dos grandes profetas do 8º século a.C. e viveu no tempo de Isaías. A autoria deste livro é considerada como a do próprio Miqueias. Amós. Amós era pastor de ovelhas em Tecoa, pequena cidade de Judá no Reino do Sul, e foi chamado por Deus para anunciar sua mensagem em Israel, no Reino do Norte. Durante o reinado próspero de Jeroboão II, a situação de Israel era muito boa, mas havia pecado também. A autoria tradicionalmente atribuída a Amós. Depois deste período temos Naum. O profeta Naum viveu na mesma época em que viveram os profetas Abacuque e Sofonias. O autor do livro é Naum. Jeremias. Um pouco depois temos Jeremias. O profeta Jeremias, que era de uma família de sacerdotes, começou a anunciar as mensagens de Deus no ano 627 a.C. e morreu por volta de 580, provavelmente no Egito. A autoria é tradicionalmente atribuída ao próprio Jeremias. Sofonias. Ele viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Abacuque. A sua mensagem parece ter sido anunciada antes da reforma religiosa feita por Josias, rei de Judá, no ano 621 a.C. A autoria tradicionalmente atribuída a Sofonias. Abacuque. O profeta Abacuque viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias, e a autoria deste livro tradicionalmente é atribuída ao próprio Abacuque. Finalizando o período de Jeremias, temos os livros de Lamentações e Obadias. Lamentações é uma coleção de 5 poemas nos quais se chora a destruição da cidade de Jerusalém, no ano 586 a.C. Apesar do livro não possuir o nome do autor, a tradição diz ser Jeremias. Obadias. Jerusalém foi conquistada pelos babilônios no ano 586 a.C. Os edonitas, povo que morava no país de Edom, ao sul de Judá, não somente se alegraram com a derrota dos israelitas, mas também ajudaram o inimigo e aproveitaram a oportunidade para roubar e levarem consigo os bens dos moradores de Jerusalém. O profeta Obadias anunciou o pecado dos edonitas e anunciou que seriam castigados e derrotados, junto com os outros povos.
que eram inimigos do povo de Deus e que estes voltariam a ser prósperos e poderosos novamente. A autoria é tradicionalmente atribuída a Obadias. Após Obadias, temos o livro de Daniel. Este é um livro importantíssimo das Escrituras, pois contém mensagens apocalípticas que dizem respeito aos nossos dias. Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel capítulo 2, versículo 28. Para melhor compreendê-lo, deve ser estudado juntamente com o livro do Apocalipse. A tradição diz ser Daniel o autor, embora alguns estejam contrários a este pensamento. Durante o período de Daniel, temos o livro de Ezequiel. No tempo do profeta Ezequiel, no ano 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi tomada pelos babilônios. O profeta viveu na Babilônia, para onde os israelitas tinham sido levados como prisioneiros. A autoria deste livro é do próprio Ezequiel. Finalizando o período do livro de Daniel, finalizamos também o período do livro dos Salmos, este que foi escrito por um dos períodos mais longos da Bíblia. Começamos então o livro de Esdras. O livro de Esdras é a continuação do segundo livro das Crônicas. Ele descreve a volta de alguns dos israelitas que estavam prisioneiros na Babilônia, a vida deles em Jerusalém e a adoração no templo. A autoria é de Esdras. Ainda durante o período de Esdras, temos o livro de Ester. Este relata a história de Ester, a moça judia que se tornou rainha por causa do seu casamento com um rei. Embora seu nome seja desconhecido, o autor deste livro era evidentemente um judeu, pois o nacionalismo permeia por todo o livro. Logo em seguida, temos o livro de Ageu. No ano 538 a.C., os israelitas começaram a voltar da Babilônia. Eles construíram as suas casas em Jerusalém, porém não deram atenção ao templo, que estava destruído. No ano 520 a.C., o profeta Ageu anunciou algumas mensagens de Deus, ordenando ao povo que construíssem de novo o templo. A autoria tradicionalmente atribuída a Ageu. Durante este mesmo período, temos Zacarias. O profeta Zacarias foi companheiro do profeta Ageu. As mensagens do profeta, anunciadas entre 520 e 518 a.C., são uma série de visões que tratam da reconstrução de Jerusalém e do templo, do perdão dos pecados do povo e do futuro, quando o Messias viria. A autoria é tradicionalmente atribuída a Zacarias. Finalizando o Antigo Testamento, nós temos os livros de Neemias e Malaquias. Neemias. O livro de Neemias conta a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém, a leitura por Esdras da lei de Deus e a confissão dos pecados do povo. Também conta a respeito de outras atividades de Neemias, como o governador de Judá. A autoria é atribuída a Esdras. Malaquias. Entre os anos 500 e 450 a.C., o profeta Malaquias anunciou as mensagens de Deus. Malaquias significa meu mensageiro. A autoria é tradicionalmente atribuída a Malaquias. Eita, esse vídeo acabou saindo um pouco maior do que eu esperava. Então, para não ficar um vídeo ainda maior, vou dividi-lo em duas partes. Nesse vídeo nós vimos todos os livros que estão no Antigo Testamento, organizados por ordem cronológica dos eventos narrados em cada livro. Na parte 2, nós conheceremos quem escreveu os livros do Novo Testamento e também a sua ordem cronológica dos fatos narrados. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e nos vemos por aí.